Um bardo junta uma galerinha para resgatar sua filha e atrás de uma tábua que tem poderes para ressuscitar a sua esposa. Olá, eu sou o Marcos Debona, esse é o canal Contém Spoiler e hoje nós vamos analisar o roteiro escrito por Jonathan Goldstein, John Francis Daley e Michael Gilliam para o filme Dungeons and Dragons, Honra entre Rebeldes. Ladrões! Oi? A tradução correta seria Honra entre Ladrões. Quem é você? Olá, eu sou o Marcos Debona, esse é o canal Como todos sabem, esse filme é baseado num famoso jogo de RPG. É mesmo? É, e o roteiro do filme foi escrito para passar a sensação de que nós estamos de fato jogando um jogo de RPG. Por isso, a estrutura é bem simples. Aparece um problema e os personagens precisam se juntar para arranjar uma solução. Solucionado um problema, aparece outro problema, que requer uma outra solução. Portanto, temos um problema, temos uma solução. Temos um problema, temos uma solução. Temos um problema, temos uma solução. O primeiro ato do filme, como de costume, nos apresenta os principais personagens e o universo da história. Ou, como se diz na jornada do herói, o mundo comum. O protagonista é Edgin, que está preso numa cela junto com Holga, sua aliada. Quando estão diante de um tribunal, o roteiro aproveita para fazer um flashback e contar a morte de Zia, esposa de Edgin. Daí o Edgin junta uma galera e começa a roubar, porque eles são ladrões. E o grupo é traído por Ford, o antagonista dessa história, que se apodera da Tablet of Reawakening. Em português, o iPad do reacordamento. Como é que é? Ou a Tábua da Ressurreição. Edgin e Olga fogem da prisão e descobrem que Ford havia se tornado Lorde de Neverwinter. Em português, Neve Nunca ou Nunca Inverno. Em Neverwinter, Edgin e Olga reencontram Kira, que não está nem um pouco afim de ir embora com o pai. Mas também o cara estava mais preocupado em roubar do que em ficar com a filha. Isso tem muito a ver com a central flaw do protagonista. Falha central? Exatamente, esse é um conceito muito explorado pela autora Jill Chamberlain na sua Nutshell Technique. Central flaw é um defeito, um problema da personalidade do protagonista que faz com que ele fique na situação não muito confortável em que ele se encontra. E a falha central do Edgin é que ele é um ladrão. Errou! Não, ele é egoísta. Ah, pode ser também. De acordo com a Nutshell Technique, ao longo do roteiro, o protagonista deverá superar a sua central flaw. E no final do filme ele vai passar por um grande teste para demonstrar isso. Exatamente. Agora vamos falar sobre o Inciting Incident. Ford revela que ainda está ao lado de Sofina. Edgin e Holga descobrem que Ford tinha contado para Kira que a Tábua da Ressurreição era na verdade a Tábua da Riqueza, ou seja, Edgin teria abandonado a filha só para ficar mais rico, e a Kira acreditou nisso. Holga e Edgin escapam de uma tentativa de assassinato e fogem de Neverwinter. E tudo isso é incidente incitante? Sim, o Inciting Incident determinou as duas grandes missões de Edgin e Holga. Missão 1, resgatar Kira das mãos de Ford. Missão 2, roubar a Tábua da Ressurreição para ressuscitar a esposa de Edgin. Falei que são ladrões, mas ladrão que rouba ladrão tem que ir pro camburão. Mas para cumprir esses dois grandes objetivos, nossos heróis terão que superar vários obstáculos menores. E a primeira missão de Edgin e Holga é formar uma equipe. Mas numa boa história, nada é muito fácil de se conseguir. É chato chegar a um objetivo num instante. E só depois de alguns percalços eles conseguem convencer Simon e Dorrit a juntarem-se a eles. Mas cada um deve ter a sua função na equipe, né? Holga é guerreira, forte, corajosa, destemida. Dorrit tem o poder de se transformar em qualquer animal, inclusive os que não existem. Simon é um mago atrapalhado, mas que vai ter a sua utilidade. E o Edgin? Edgin é o líder, é o cara que faz os planos, o cara da inteligência. Não serve pra nada. Metamorfoseada numa mosca, Dorrit descobre que os tesouros de Neverwinter ficarão guardados num cofre praticamente impossível de abrir. Temos um problema, e para abrir o cofre, eles precisam do Helm of Disjunction. Temos uma solução. Mas o Elmo da Disjunção está perdido há muito tempo. Temos um problema, mas a Holga sabe onde está o Elmo da Disjunção. Temos uma solução. Então nossos heróis partem para os Evermores para mais uma pequena missão. Mas no meio do caminho, a Holga vai visitar o antigo namorado, o Mini Cooper. Oi? O Mini Bradley Cooper. Isso faz parte da trama B, mas esse reencontro só é um pretexto para o Marmalin entregar para a Holga o Walking Stick, o cajado de caminhada que não tem a menor utilidade. Chegamos nos Evermores e Simon tem que usar os seus poderes mágicos para conversar com vários mortos e descobrir que o Helmet of Disjunction estava com um cara chamado Zank Yander, num lugar chamado Morbin Shield. Partiu o escudo de Morbin!
Chegando em Morbin Shield, nós temos uma piadinha interna de roteiristas. Como assim? Em 2006, Blake Snyder lançou o livro Save the Cat, The Last Book on Screenwriting. Salve o Gato, o último manual de roteiro que você precisa ler. Há alguns anos atrás, toda vez que começava um filme ou mesmo um desenho animado lá nos Estados Unidos, um gatinho inventava de subir numa árvore e não descia de lá nem a pau Nicolau. Juvenal. Juvenal? Sua mão no meu... Daí aparecia o herói da história para salvar o gatinho, gerando empatia pelo personagem. O personagem de Zenk é apresentado justamente tirando um gatinho bebê de dentro da boca de um peixe. Olha a mãe do gato desesperada. E é assim que os nossos heróis encontram Zenk. Temos uma solução? Mas parece que ele não tá afim de ajudar, não. Temos um problema. Porém, quando Simon menciona a Red Wizard Sofina, o Zenk finalmente se interessa. Ah, então já teve algum BO entre o Shank e a Sofina. Nos aproximamos do meio do filme, quando acontece o midpoint do roteiro, ou como diz Robert McKee no seu livro Story, o clímax do meio do ato. Isso pode significar uma mudança no rumo da história, ou como acontece em Dungeons & Dragons, a missão do protagonista ganha uma dimensão ainda maior. Agora vai complicar de vez. Num flashback, Zenk conta como Zastan, o líder dos Red Wizards, contaminou toda a população de Tai com a Becoming Death. A morte que acena, um feitiço que consome as almas de quem o contempla. Então a galera se liga que Sofina pretende fazer a mesma coisa em Neverwinter, e assim Zenk concorda em ajudar. Temos uma solução. Agora o Shank vai entregar o elmo da disjunção e eles voltam pra neve nunca. Mas quem disse que o Helmet of Disjunction estava em Morbin Shield? Então a turma passa pelas Sword Mountains, chegam ao Crypt Garden Forest e através do Orifice descem até as Dolbland Ruins. Simon destrói a ponte que eles precisavam atravessar. Temos um problema. Ah, mas vocês lembram do Walking Stick do Marmalin? O cajado de caminhada? Na verdade, é um Hitter-Titter Staff. Um bastão lá e cá? Que cria um portal que faz com que nossos heróis consigam atravessar de um lado para o outro. Temos uma solução. E eu achando que não servia para nada. Isso é uma técnica de roteiro chamada foreshadowing. Algo plantado ainda no começo do filme que parece não ter nenhuma utilidade, porém, mais pra frente, vemos que aquele objeto vai ajudar muito os nossos heróis. Chegamos no Helmet of Disjunction. Já sei o que vai acontecer. Teremos um problema. O grupo é atacado e começa aquela cena de porradaria que esse tipo de filme não pode deixar de ter. Os malfeitores são mortos, mas ressuscitam. A perseguição acorda o Thundershout, o dragão pançudo. E quando o nosso herói vai ser engolido e parece que não há nada mais a fazer, Zenk dá um pulo digno de Michael Jordan e crava sua espada na cabeça do Thundershout. E pela segunda vez, ele salva um gato. Nos arredores de Neverwinter, Simon põe o helmet na cabeça e... Temos um problema. Ah não! Você tá dizendo que eles foram até a... entraram por um... e pegaram essa p... desse capacete aí pra nada? Que merda, hein? Na Nutshell Technique, esse é o momento da Crisis, que acontece no final do segundo ato. Mas olha aí os pezinhos andando pra cima, na direção de um final feliz. Não sei como, o Simon e a Dorothy já estão querendo se empirulitar, e a Olga ficou p... da cara. Esse é o momento em que o protagonista faz um discurso motivacional, reconhecendo suas falhas, lembrando que todos ali têm os seus problemas e que cumprir a missão vai ser fundamental para todos eles. E daí todo mundo senta numa pedra e tá tudo certo. O terceiro ato começa com a elaboração do plano para finalizar a missão, a Climatic Choice. Escolha climática da técnica da casca de nós? Yep! In a hero's journey back to Neverwinter, we are in the ordinary world. De volta à neve nunca, estamos no mundo comum. Mas toda vez que um plano é bem explicado num filme, é porque não vai acontecer exatamente daquele jeito. Vai dar tudo errado. Eles dão um jeito de colocar o portal dentro de um quadro, que será guardado junto com os tesouros dos ricaços da região, durante os Meridian Games. Temos um problema. Para variar, o quadro com o portal ficou virado para o chão, então eles não vão conseguir entrar no cofre. Daí Edgin vai para o plano C, e agora Simon vai ter que se conectar com o Helmet of Disjunction, nem que seja na porrada. E nessas horas o protagonista entra em ação com a sua maior habilidade. Mas ele é o único que não tem poder. A sua lábia é melhor do que qualquer poder. Ele convence Simon de que quando a sua vida está em jogo, ele consegue usar a sua magia. Tá bom, então. Então as coisas começam a dar certo. Simon finalmente consegue se conectar com o Helmet, enfiando a porrada no seu tataravô. Isso é etarismo, hein? Não, porque o tataravô dele era ele mesmo. Simon entra no cofre e Dorothy, transformada em minhoca, atravessa o portal que está dentro do quadro. Então, ela também vai parar dentro do cofre? Aí é que tá. Simon e Holga não encontram o tesouro dentro do cofre. Mas eu perguntei da Dorothy. Ela encontra o tesouro debaixo da arena dos jogos, sendo roubados pelo Ford. Ladrões! Simon, Holga e Dorothy são capturados.
caos. Eddington acha Kira, mas não é a Kira, é a Sofina. Eddington também é capturado e tem que ouvir umas abobrinhas de Ford. Agora se f*** de verde e amarelo. Mas nessas horas, quem poderá ajudar os nossos heróis? O protagonista? Eddington pede para participar dos Meridian Games, um plano bastante ousado. E também não vai dar certo. Não vai dar certo para Sofina, que convence o Ford a fazer a vontade do Eddington, o que será desastroso para ela e os Red Wizards. Isso seria a escolha climática da vilã do filme? Podemos dizer que sim, e por isso mesmo é que vai dar errado. Os jogos começam. O grupo de Eddington e a galera do Caverna do Dragão devem superar um labirinto. Olha eles aí! Enquanto são perseguidos por plantas carnívoras misturadas com panteras, baús linguarudos e outras criaturinhas fofas... E o Mestre dos Magos tá lá também? Não. Acho que tá, hein? Só que ninguém vê. Nossos heróis são quase engolidos por um cubo de gosma, mas conseguem chegar no suposto objetivo do jogo, uma jaula onde já está a galera da Caverna do Dragão. Opa! Mas novamente, num momento decisivo, Eddington tem um insight e percebe que aquele não é o verdadeiro objetivo do jogo. Aposto que foi o Mestre dos Magos que colocou eles na jaula. Sério, cara, esquece o Mestre dos Magos. Ele fez a galera da Caverna do Dragão entrar na jaula para ficar presa naquele mundo e não conseguir voltar pro parque de diversões. Mas o Eddington, muito espertalhão, percebeu que... É uma cilada, vilão. É, até que faz sentido. Aham! Então eles conseguem sair do labirinto usando o cubo de gosma, o que parecia ser. Temos um problema. Na verdade era... Temos uma solução. Coisa de roteirista. Agora nossos heróis estão no barco onde Ford escondeu o tesouro e tinha planos de fugir com Kira. Mas os planos do Ford obviamente não vão dar certo. Ah, porque os do Eddington sempre dão certo. E temos um momento decisivo no roteiro, em que o protagonista consegue o primeiro dos seus objetivos. Ele conta para a filha que a deixou para ir atrás da Tábua da Ressurreição. Holga confirma que Ford tem mentido para Kira todo aquele tempo e Eddington convence a filha a se juntar a eles e ressuscitar a mãe para serem novamente uma família. Missão cumprida, o filme acaba e eles vivem felizes para sempre. E você acha que o Ford vai desistir assim tão fácil? Achou errado, otário! Quanto mais fortes os antagonistas, mais fortes precisam ser os protagonistas, e a história fica mais interessante. Coisa de roteirista. Ford põe uma faca no pescoço de Kira. Clichê, hein? Mas o clichê serve para revelar de vez para Kira a verdadeira face de Ford. Holga joga uma fruta na cabeça do vilão, Kira entra no barco e o grupo sai em fuga. Mas quando parece que tudo vai dar certo e que o filme acabou, percebemos que o roteiro tem mais 15 páginas. E como você sabe que são 15 páginas? Porque tem mais 15 minutos de filme. Na arena dos Meridian Games, onde se encontra toda a população de Neverwinter, Sofina e os Red Wizards invocam a Becoming Death. Mas o Sheik já não tinha falado isso? Tinha. Eddington lembra de uma promessa que tinha feito para o Zenk e dá meia volta com o barco. Nesse momento ele já tem um plano na cabeça. E qual é o plano? Esse não vai ser mostrado para o público. Quer dizer que vai dar certo? Então esse é o último plano. É o fim do... Enquanto Sofina espalha a fumaça vermelha da Becoming Death, Ford entra no navio e vê seu tesouro escoando pelo portal. Haha! E o outro lado do portal tá num balão com a cara do Ford. As pessoas saem da arena e não olham para a fumaça vermelha, e por isso a Becoming Death não funciona. E afinal esse filme vai acabar ou não vai? Mas o que tem que acontecer para esse filme acabar? Subirem os créditos? A batalha final. Entre bandidos e mocinhos, entre o bem e o mal. O bem vence o mal. E se a Paramount gastou 150 milhões de dólares para fazer esse filme, boa parte dessa grana vai aparecer na última batalha. Uma longa sequência de ação com muita pancadaria e vários efeitos visuais gerados por CGI. Uau! Voltando ao roteiro, esse é o momento em que nossos heróis terão que usar todas as suas habilidades. O Simon e a Dorothy usam a magia, a Holga usa a força e o Eddington a inteligência. Temos um problema. Nossos heróis fazem seus truques, mas a Sofina não é qualquer vilã. Ela é uma Red Wizard. Eles não conseguem derrotar a Maga Vermelha. Os pequenos truques mágicos não solucionam completamente a luta, apenas salvam a pele dos nossos heróis. Eles não vão conseguir. Aí chega a hora em que o vilão usa o seu truque mais poderoso, no caso de Sofina, o Time Stop. Aí lascou. Parece mesmo que eles não vão escapar. Temos uma crise dentro do terceiro ato. Falei o que está previsto em todos os roteiros que usam a narrativa clássica. É mesmo? Então Sofina começa a fazer o típico discurso do vilão, destilando todo o seu ódio contra Ford e reclamando que Eddington e seus amigos acabaram com seus planos de dominar a população de Neverwinter. Chato! Mas peraí, a Mulher Vermelha tá apodrecendo. Ela não contava com a esperteza dos nossos heróis,
que no último momento tiveram a ajuda de Kira e derrotaram a grande vilã do filme. E esse é o clímax do filme. Esse é o clímax da parte da ação, mas ainda teremos o clímax da parte dramática do filme. Ué, mas é um filme de ação. Mas todo filme tem drama, porque drama significa conflito. Mas já teve conflito aí, o pau torou, a vilã apodreceu. Esse foi o conflito externo, mas agora o Edgin vai ter que enfrentar um conflito interno. Holga, mortalmente atingida por uma flecha, começa um discurso de despedida. Edgin não se conforma, enquanto vê sua filha demonstrar todo o afeto que sente por Holga e o quanto ela seria importante para o seu futuro. É porque nesse flashback aí tá mostrando que a Holga ocupou o papel da mãe da Kira, já que a mãe dela tinha morrido. Uma borboleta que já havia aparecido num sonho de Edgin pousa em seu braço e ele se lembra de Zia. Simbolicamente, Zia está autorizando o Edgin a tomar a decisão mais difícil de sua vida. A tábua da ressurreição só pode ser usada uma vez. Esse é o conflito interno do Edgin. Ele tem que escolher entre ressuscitar Zia, sua antiga esposa, ou Holga, que se tornou bem mais importante para sua filha. Eu acho que ele devia salvar a Zia. Por quê? Não foi esse o objetivo estabelecido lá no primeiro ato? Eis uma estratégia de roteiro mais comum do que a gente pensa. Para testar de verdade a falha central do protagonista, ele tem que rever o seu objetivo inicial. E a falha central do Edgin é ser egoísta. E não seria egoísmo ele ressuscitar sua esposa? Ainda mais depois de abandonar a filha, né? Exatamente. Ele supera sua falha central e faz a escolha mais adequada. Agora acabou. Acabou. Ufa! Só falta a resolução, ou na jornada do herói, o retorno com o Elixir. Estão todos felizes, mas não felizes para sempre, porque o Zastan ainda não está morto. Então vai virar franquia, vai ter um monte de continuação. É bem possível. Será que o Mestre dos Magos vai aparecer? E para finalizar de vez, temos o fechamento dos principais personagens. Pinta um clima de romance entre Simon e Dorrit, Holga demonstra que é chegada num mini-homem, o Forge é preso, condenado, tenta fugir do mesmo jeito que Edgin, mas obviamente não consegue. Se fuder! Esse foi mais um vídeo do canal Contém Spoiler. Se você gostou, clica no like. Se não gostou, clica no like também. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima, amiguinhos!